Paz, paz a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo Tá na Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre barulhos. Se você fosse descrever um som, quais sons mais te incomodam? O que viria na sua mente? Se você fosse descrever quais sons que mais o incomodam, mais te incomodam, o que viria na sua mente em primeiro lugar? O som do despertador pela manhã, o som de buzinas no trânsito, mas ações que nos agradam, o barulho de uma chuva, o barulho de um som, assim, um instrumento bem tocado. E no dia a dia nós somos cercados por barulhos. Mas nós também podemos ser um barulho para outras pessoas. Agora, que tipo de sons temos produzido? Aí eu entro, tá na Bíblia, Romanos, capítulo 12, versículo 3, que diz assim, ó. Portanto, não, versículo 3, desculpe. Romanos 12, versículo 3, que diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense, presta atenção, que é aí que nós vamos entrar. Pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Que o Espírito Santo, ele fale, trabalhe agora na sua mente, no seu coração, para que esse vídeo venha produzir além do que eu vou falar aqui, tá bom? Que Deus te abençoe nesta hora. Então, nós estamos falando de sons, que é o que mais nesse mundo, né? A gente, todo dia, né? Que nós ouvimos, tá? No dia a dia, nós somos cercados por barulhos, né? Sons. Então, eu vou, assim, contar uma ilustração que vai ajudar você a entender que, quem sabe, nós podemos também ser um barulho para outras pessoas. Eu vou contar uma ilustração aqui. Um menino caminhava com seu pai, assim numa estrada, e de repente o pai para e pergunta para o menino: além da cantoria dos pássaros, você ouve mais alguma coisa? Além da cantoria dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa? Você ouve mais alguma coisa? O menino respondeu: estou ouvindo o barulho de uma carreta. É isso mesmo, disse o pai. É uma carreta vazia. Mas aí o menino ficou curioso e perguntou: mas como? O senhor sabe que a carreta está vazia se nós nem a vimos ainda? Como é que você pode saber que é uma carreta vazia se ainda não a vimos? E o pai respondeu: pelo barulho. Quanto mais vazia a carreta, maior o barulho que faz. E o menino guardou aquilo no coração, cresceu, virou adulto. Em vez por outra, ele estava lembrando das palavras do pai. Quando o menino, agora como eu falei, adulto, né? Quando ele viu uma pessoa falando demais, interrompendo os outros, sendo importuna, sentindo-se poderosa, aí ele lembra da voz do pai.
Quanto mais vazia a carreta, maior o barulho que faz. Entenderam? Vou repetir. Quando o menino virou adulto, ele cresceu, claro, né? Virou adulto. Quando ele via uma pessoa falando demais, sabe que tem gente que fala demais, né? Interrompendo a conversa de todos, sendo importunos, sentindo-se poderosos. Aí ele lembrava sempre do pai. Quanto mais vazia a carreta, maior o barulho que faz. Aí a gente vai para o lado espiritual, porque há pessoas completas. E pessoas completas, elas são agradáveis. São pessoas agradáveis, que você gosta de ficar perto, não incomoda. Porque essas pessoas, elas não têm a necessidade de competir com ninguém. De, assim, ter atitude para as pessoas pensarem que elas são melhores. Apesar de estar ali conversando e dá para perceber quando isso acontece. Pessoas que às vezes não têm assim, por exemplo, a necessidade, né? Eu digo assim, de competir, como eu já falei, ou estar sempre com a razão. Você sabe que tem gente que quer sempre estar com a razão. Quer sempre parecer melhor do que as outras. Quem está completa, repleta, está cheia, sabe do seu valor, sabe do seu grau de conhecimento. Nas atitudes dele, dá para perceber. Não precisa estar mostrando, como eu falei, interrompendo os outros, atropelando os outros, vamos dizer assim, querendo sempre aparecer. Então, eu quero que o Espírito Santo faça você refletir sobre isso. Porque você tem conhecimento de que você é. E não precisa você estar tentando competir com ninguém. Não adianta você querer aparecer uma coisa que as pessoas sabem que você não é. Então, procure ser uma pessoa que outros querem seguir o exemplo. Procure ser uma pessoa agradável, moderada. Como diz aqui, ó, ele fala, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Além do que convém. Querendo, como diz, competir. Querendo ser poderoso, poderosa. Querendo ser uma pessoa que está sempre, né, brilhando, em evidência. Mas que você tem umas atitudes bonitas que outras pessoas queiram seguir. Porque foi isso que Jesus ensinou. Não foi isso que Jesus ensinou? Embora sendo Deus, não fez questão de viver como Deus. Jesus ensinou isso. Embora sendo Deus, ele não fez questão de viver como Deus. Jesus viveu no meio do povo, do aflito, do cansado, do doente. Entrava nas casas, mas ele entrava com humildade. Ele não chegava nas casas e falava assim, olha, eu estou aqui, mas eu sou Deus. Então, você vê aí como é que você vai me tratar? Eu sou Deus. Não, Jesus, ele vivia ali como a gente vive hoje, né? Como ele não fazia questão de se mostrar que ele era Deus. Ele vivia com humildade. Isso é muito bom. Para a gente aprender bem, a gente tem que olhar para Jesus. Aí a gente pode seguir o exemplo dele. Repito, sendo Deus, não fez questão de viver como Deus, mas ao contrário, humilhou-se vivendo
como homem entre nós. E como eu falei, ele vivia entre nós. Ele entrava nas casas, ó, entrou na casa de Zaqueu, ficou lá observando. Não falou nada, não cobrou nada de Zaqueu. Zaqueu que sentiu, né, pela presença do Senhor, sentiu os pecados. É igual a gente, né? Sente, né? Quando tu tá na presença do Senhor, você se sente muito bem. Vem à tona, assim, o que você fez de errado para você se consertar. E Deus era assim, ele se humilhou, ele viveu como homem. Mas ele era Deus, hoje é Deus. Mas ele não tinha essa soberba e de entrar na casa das pessoas, conviver, né? Quando a gente conhece a história do Senhor, ele andava, né, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e Jesus passou por cada situação, né, como aquele homem, né, que vivia no sepulcro todo demoniado, e Jesus lá, sendo Deus, ele sentiu ali a necessidade daquele homem, curou aquele homem. Quando ele entrou numa cidade também, né, que os demônios foi tudo para os porcos, e os porcos se precipitaram no abismo, morreu os porcos todos, o povo ficou ali tudo mandando ele sair daquele lugar. Jesus ali, como um homem de paz, Jesus não queria guerra com ninguém, ele veio para trazer a paz, e até hoje Jesus não quer guerra com ninguém, não quer obrigar ninguém a nada, ele ensina, ele é o mestre, e até hoje ele nos ensina. Quem quiser aprender, amém, quem não quiser, ele não obriga não. Quer se converter? Muito bem, procura Jesus, pede a Ele, mostra os seus erros, mas não quer se converter? Não quer? Fica do teu jeito, mas Jesus, ele é Deus, mas ele vive como homem. Ele viveu aqui como um homem humilde, simples. Então tem pessoas que, como diz aqui, elas querem ir além, assim, cada um de vocês não pense de si mesmo além do que convém. Além do que convém. Tem gente que quer ir além do que convém. Quer ser mais do que os outros. É igual o menino aprendeu com o pai. Quanto mais vazia a carreta, mais barulho faz. Então, se a pessoa é completa, se a pessoa não está vazia do Senhor, para que ficar falando tanto? Para que ficar querendo aparecer se você está cheia de Jesus? Só no teu rosto as pessoas percebem, só no teu olhar, no teu sorriso, na paz que você dá. Já dá para as pessoas perceber que você está completa, está cheia de Deus, está cheia de Jesus, cheia da palavra. Então não ande por aí querendo competir com ninguém, nem querendo mostrar além, porque diz o Senhor, a palavra que o que passa é procedência maligna. Você não pode passar, não ir além. Então fica na tua. Faz o que você sabe fazer, faz com carinho, faz com amor, faz com moderação. Não tente se exibir. Sabe por quê? Vai ficar inconveniente. Em você falando, vai ser igual aquele barulho que irrita. Entendeu? Em você falando, vai irritar. Porque a pessoa sabe que está vazia, está querendo ser uma coisa que não é. Então eu deixo para vocês essa reflexão. Como o menino sempre no decorrer da vida dele, ele lembrava das palavras do pai. Quanto é vazia a carreta, mais barulho faz. Quanto mais vazia a carreta, mais barulho faz. Então que o som, né, que sai de você, né, suas palavras, sejam agradáveis, que pessoas gostem de te ouvir. Pelo contrário, você não incomoda, mas gostam de te ouvir, porque você é uma pessoa completa, cheia de Jesus Cristo. Então, essa reflexão do tá na Bíblia, e que o Espírito Santo fale melhor o seu coração, que você seja sempre uma pessoa agradável, uma pessoa que outras queiram também até te imitar porque você imita Jesus Cristo. Então, que Deus te abençoe. Foi pequena, né, a reflexão, falando do barulho.
Como eu disse, se você fosse descrever um barulho, qual barulho que vinha à sua mente? O barulho de despertador pela manhã incomoda, o barulho de buzinas de carro incomoda. Mas que você não incomode ninguém quando você começar a falar. Pelo contrário, as pessoas parem para te ouvir. Igual Jesus. Jesus, Deus, mas ele conversava tão simplesmente com as pessoas. Usava as coisas tão simples da época, como um barco. Usava uma rede. Coisas simples ele usava, que estava no meio do povo. Mas ele era Deus. Mas ele não vinha com palavras difíceis. Tem gente que quer vir com palavras difíceis, complicadas, que você tem que estar com o dicionário do lado para entender. Jesus não. Jesus poderia vir. Mas ele vinha com palavras simples, estava no meio do povo, humilde, mas ele era Deus. Mas era simples. Dá até vontade de chorar, mas ele era Deus. Mas estava ali no meio dos pescadores. Mas ele era Deus. Estava na casa de Marta e Maria, mas ele era Deus. Estou na casa de Zaqueu, mas ele era Deus. E as pessoas, tanto que Zaqueu correu para ver, subiu numa árvore para ver Jesus. Mas ele era Deus. Que você seja cheio de Deus. Que quando você abrir a sua boca para falar, você não incomode, você não irrite. Tem gente que irrita, né? Tem gente que você não vê a hora de sair de perto. Porque irrita. Não é aquilo que a pessoa está falando, não é aquilo que ela vive, não é aquilo que ela é. Não é aquilo que demonstra. Quer saber uma coisa, quer falar uma coisa além, como diz aqui, além do que convém. Passa do limite, como eu digo, que passa de procedência maligna. Então eu deixo essa reflexão tá na Bíblia para você. Leia mais uma vez e ore e peça ao Espírito Santo para falar melhor ao seu coração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que abriram e vão abrir esse vídeo. É um trabalho que eu faço com amor no coração, com muita humildade também. Como as pessoas falam que eu não me apresento, eu sou a pastora Ivone de Souza, da Igreja do Evangelho Quadrangular, situada na rua João de Lacerda, 385, aqui no Rio da Prata, em Bangu. Se você quiser nos fazer uma visita, você será bem-vindo. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Tenha uma vida agradável. Que você seja sempre uma boa companhia. Que você perceba que as pessoas gostam de te ouvir, gostam de ficar perto de você. E que assim seja. E cada vez mais temos que melhorar e buscar essa humildade que Jesus sempre teve. Ser humilde, ser assim pleno, cheio dele. Você sendo cheio dele, você vai ser sempre uma pessoa agradável. Que Deus te abençoe, ó. Beijo no coração, amo vocês. Fiquem na paz.